Autismo e remédio. Remédio para autistas. Que relação que é esta? Eu venho publicando nas redes sociais sobre este tema, sobre o tema autismo. E hoje vamos entrar num mundo também um pouco delicado. Na verdade, todas as vezes que nós entramos no mundo do homem, do humano, por mais cuidados que nós tenhamos que ter, às vezes ainda nos equivocamos. Portanto, todo cuidado é pouco quando tratamos de humanos. E quando a gente vai tratar de criança, de jovenzinho, adolescente, de meninos e meninas com autismo, esses nossos cuidados redobram-se. Como no mundo do autismo nós temos os chamados graus de acometimento, portanto nós temos um autismo leve, nós temos o moderado, nós temos o autismo severo. Na população dos autistas mais leves, o uso de medicamentos, ainda que em alguns casos sejam necessários para conter algum excesso de comportamental ou para melhorar, aperfeiçoar, por exemplo, o sono, e mais algumas outras ações que possam auxiliar, quer dizer, alguns medicamentos que possam auxiliar num ou noutro excesso comportamental, ou às vezes também a apresentação abaixo do esperado de uma determinada habilidade funcional. Então, os fármacos, principalmente quando nós vamos entrar no mundo dos psicofármacos, podem exercer e exercem uma influência, uma ação bastante importante na vida das pessoas com autismo. Mas a maioria do uso das pessoas que usam psicofármacos é buscando a tentativa de conter, de administrar, de diminuir excessos comportamentais. Agitação, ansiedade, autolesão, rituais. Nós chamamos de comportamentos perseverativos, perseverar num determinado ritual comportamental por dia, fixações por determinados objetos. E aí entro no mundo das insônias, etc, etc. Estamos falando de excessos comportamentais. Então, até hoje, nós sabemos que não existe um remédio para autismo. Não temos remédio contra o autismo. Todos os psicofármacos, e também alguns que nem são psicofármacos, alguns suplementos, etc., alimentares, eles são prescritos, na sua absoluta maioria das vezes, como tentativa de conter excessos comportamentais ou organizar melhor a vida de uma pessoa com autismo quando existem ou para mais ou para menos atipicidades, comportamentos que estejam prejudicando o bom desenvolvimento e as boas relações entre o seu mundo interno e o mundo externo. Portanto, até agora já indicamos que não existe remédio para o autismo. Se não existem remédios, por que eles tomam remédios? Justamente, como eu já falei nessa primeira partezinha desta minha apresentação, na busca de conter excessos comportamentais, na busca de organizar um pouco melhor ainda, quimicamente, com atuação no sistema nervoso central,
né? Uma melhor atenção, uma melhor concentração, diminuição, então, por exemplo, de perseverações, de rituais, de estereotipias, etc. Pronto. Então, que remédios são estes? Para o leigo, e eu estou falando para as pessoas que não têm conhecimento da farmacologia e da toxicologia, inclusive quando eu estava fazendo o meu doutorado no departamento de psiquiatria da Universidade de Münster, a minha matéria principal, que eu estudei principalmente no meu doutorado, mais do que o meu trabalho científico de defesa de tese, foi farmacologia e toxicologia, especificamente psicofarmacologia. E desde lá eu venho estudando. Eu não fiz a medicina, mas estudo justamente porque a população com quem eu trabalho a minha vida inteira, 90% vão fazer uso de psicofármacos. Eu precisava entender, vasculhar como é isso se dá. E por isso que o meu doutorado terminando, depois quando eu fui para o pós-doutorado, eu fui para o serviço de neuropediatria, e um segundo pós-doutorado eu fui para a neuroanatomia, e claro, estudando essas coisas todas, sempre a gente estuda substâncias que podem interferir nesta ou naquela conduta. Então, quais são esses remédios? Vamos falar de grupos. Primeiramente, uma boa parte de pessoas com autismo, o médico, a médica de confiança da família, seja um neurologista, seja um psiquiatra, e às vezes numa região do país onde não tem esses profissionais qualificados, às vezes o próprio clínico geral de confiança da família podem e fazem a prescrição de uma ou outra substância na busca dessas contenções ou administração de crises. E os muito usados são, por exemplo, antipsicóticos. Então, o que é uma risperidona? O que é um aripiprazol? O que é um Aldol? E por aí vai. São substâncias antipsicóticas, mas, meu Deus, doutor, mas o meu filho não tem psicose, o meu filho tem autismo. Mas como nós não temos remédio para o autismo, e às vezes o médico quer fazer uma contenção, não é, de excessos, ele pode, e aí sim, estes que eu nomeei, e mais uns tantos outros, podem e têm ajudado, sim, muitas pessoas com autismo. Mas nós vamos encontrar também pessoas com autismo que não vão reagir bem, por exemplo, aos antipsicóticos. Então, o que o médico vai fazer? Nós, através da literatura, das experiências ao longo de décadas e décadas, fomos observar que, inclusive no mundo dos autistas, alguns antidepressivos, por exemplo, podem exercer uma função interessante nos excessos comportamentais. No momento eu estou dando um único exemplo, mas são vários. Fluoxetina. Tem pessoas com autismo que podem reagir bem a uma terapêutica com fluoxetina. É um antidepressivo. Tem meninos e meninas que podem reagir bem à imipramina, o tofranil. Portanto, temos no mundo dos antidepressivos alguns que podem fazer uma reação positiva, pelo menos amenizadora, em alguns excessos comportamentais. Para os leigos, ou aqueles profissionais, mas que não estudaram esse mundo, curiosamente, alguns anticonvulsivantes. A mamãe, o médico prescreve um anticonvulsivo para o filho, ela vai para casa, vai ler a bula, ela vai dizer, não estou entendendo esse doutor. Aqui está dizendo que esse remédio aqui é para quem tem epilepsia, para quem tem convulsões. O fato é que ao longo dessas últimas décadas, através de muitas pesquisas, observações, experiências clínicas, não é? No campo da medicina, de vários cantos do mundo, em todos os cantos do mundo, observou-se que, por exemplo, alguns anticonvulsivantes, alguns anticonvulsivos,
em dosagens, por exemplo, subclínica, uma dosagem menor, bem aplicada, eles podem sim ter um efeito positivo na amenização, alguns até na eliminação de alguns excessos comportamentais. Anticonvulsivos. Talvez o exemplo mais clássico, como exemplo que eu posso usar, lá no mundo dos meninos que têm TDAH, transtorno de déficit de atenção por hiperatividade, eu estou saindo um pouquinho do autismo, indo lá numa outra patologia, só para poder dar esse exemplo para vocês. Quando, por exemplo, hoje a maioria das pessoas que têm TDAH no mundo, inclusive existe até uma certa pandemia, que é Ritalina, o metilfenidato. É um metal. Mas se você for ler sobre Ritalina, sobre metilfenidato, você vai observar lá que é uma substância, vamos dizer, excitatória. A mamãe, ao ler a bula da Ritalina, ela pode imaginar, esse doutor é doido, esse médico é doido. Eu fui lá para dizer que meu filho está super agitado, hiper agitado, está fazendo um bando de coisa ao mesmo tempo, está se desarrumando, desarruma a sala de aula, desarruma dentro de casa de tanta agitação. E aqui eu estou vendo que o metilfenidato é uma substância que, na verdade, para estimular, é um estimulante. Sim, ela é um estimulante. Só que na literatura, nas pesquisas, ao longo de décadas, nós estamos descobrindo, e já descobrimos, que as pessoas que têm, por exemplo, muita agitação, vou ficar ainda lá no mundo do TDAH, porque só agitado não significa que tem TDAH. Tem muita gente que confunde, inclusive, autismo e TDAH. Não tem autismo e TDAH. Às vezes, a hiperatividade no autismo é um sintoma de um transtorno maior. Que o autismo é um conjunto de sintomas, é uma síndrome. Bom, mas esse é um outro assunto para uma outra vez. O fato é que a gente observou que quimicamente, reativamente, o corpo reage literalmente contrário, isso a gente chama de efeito paradoxal, paradoxalmente, e aí em vez do menino estar a 1000, usando Ritalina, ele vai a 2000, ele faz uma reação paradoxal. Ele vai, por exemplo, diminuir os excessos de desatenção e de desarranjo. E é mais interessante, a maioria dos casos a gente não percebe, por exemplo, uma reação que ele vai ficar prostrado. Pelo contrário, ele melhora as agitações e não perde, por exemplo, o contato com a realidade, com as pessoas que estão em volta, etc. Deixemos lá, voltemos aqui. O que isso nos ajuda no autismo? Quando eu estou tentando explicar de forma bem simples, para as pessoas mais simples, até para uma mamãe e um papai tomarem consciência, clareza, siga as orientações médicas. Não faça do seu jeito, mãe. Não faça do seu jeito, pai. A não ser que vocês são médicos e entendam disto. Porque se vocês lerem só bula, vocês podem ter um entendimento até correto pela lógica, mas o corpo humano não é assim como a gente pensa. Eu estou explicando de forma bem simplesinha, né, de forma bem popular, para que as pessoas consigam me entender. Ajudar até o médico a melhorar a vida do seu filho quando ele faz uma prescrição. Então, já falamos aqui, meu Deus, meu filho tem autismo, mas esse remédio é antidepressivo, esse aqui é antipsicótico, este aqui é anticonvulsivo ou anticonvulsivante, etc, etc. E temos aí, para não me alongar muito, uma série de outras substâncias, psicofármaco, que podem agir. Aí vocês perguntam, mas doutor, por que meu filho usa risperidona, não se deu bem, mas quando eu vou lá na AMA levar meu filho, eu tenho um outro menino lá que tem também autismo, e muito semelhante aos comportamentos do meu filho, e ele faz uso da risperidona e está dando certo. Eu posso dar um exemplo para vocês da minha vida clínica diária. Numa época, atendendo a um grupo de famílias, a uma agenda de consultas em Porto Alegre, numa das consultas,
E normalmente quando eu vou fazer a primeira consulta, confirmação ou não do diagnóstico, eu sempre peço à família, se a senhora puder, traga, por favor, os profissionais, quem cuida do seu filho para essa consulta, porque dali também, além do diagnóstico, eu já posso fazer algumas propostas de condutas, o que fono pode fazer, o que a físio, o que TO, isso inclusive se vale a pena ou não, etc. E nesta consulta estava a neurologista, quem acompanhava o menino, lá de Porto Alegre, 10 anos de idade, o menino. E a gente conversando, isso era na década de 90, a risperidona estava saindo no mercado, e a risperidona, primeiramente, ela foi testada e iniciou seu tratamento para adultos. Ainda meados da década de 90, começaram os primeiros experimentos da risperidona em crianças, mas bem cuidadosamente, porque não saberíamos naquela época as reações que poderiam acontecer. Pronto. E aí, para este menino, depois discute aqui, esta médica, uma estudiosa, ela cuida de pessoas com autismo, mas estuda, e nós entendemos bem o seguinte, vamos experimentar, vamos fazer uso da risperidona com este menino? Tá bom. Além de outras condutas comportamentais, psicopedagógicas, ok, partimos então com o acompanhamento e a prescrição da médica, sempre lembrar, somente o médico e ou a médica de confiança da família, nesses casos ainda mais precisamente um neuropediatra ou um psiquiatra, é quem tem a prerrogativa de prescrever medicações, ninguém mais. Então, essa médica, não, então vamos tentar, doutor, o senhor já ouviu falar, etc, estava tudo começando ainda nesse mundo, então vamos. E eis que 2, 3 semanas depois, a mãe desse menino me liga, feliz da vida, doutor Facion, que consulta abençoada é esta, com todos os profissionais, quem cuida do meu filho, eu gostei muito. E olha, depois então que a médica mudou a medicação e prescreveu a risperidona, o meu filho melhorou por demais no sono. Continua autista, não se cura autismo com remédio. Autismo não tem cura. Mas a gente amenizou, consegue amenizar? Sim, através de condutas. E neste caso aqui, no tema de hoje, é com o apoio farmacológico, psicofarmacológico. Então, eu também fiquei feliz da vida, né? Quando a gente consegue, pelo menos, amenizar a vida de uma pessoa, colocar a pessoa em melhores condições de desenvolver-se e ir para o rumo à autonomia, isso para mim é dádiva quando a gente consegue. E não consegue sempre, não é? Bom, passado alguns meses, estava eu em Fortaleza, também cumprindo uma agenda de consultas, as pessoas me convidam, uma instituição, eu vou lá, aí quando eu vou fico 3, 4, 5 dias, porque aproveito e faço uma conferência, um mini curso, atendo 1, 2 dias uma agenda de consultas. Numa dessas, entrou também uma família com um menino, por acaso, 11 anos de idade, com autismo. E conversamos sobre os excessos comportamentais, elencamos as dificuldades, as angústias, aquilo que ele fazia de bem, como é que a gente reforça isso, mas aquilo que nos preocupava, esses excessos estavam impedindo com que a criança desenvolvesse. Aí, claro, veio logo na minha cabeça. E desta vez o médico de confiança não estava na consulta. E aí eu propus à família, mãe, procure o seu médico, o doutor fulano, o neuropediatra, e pergunte para ele o que ele acha se fizesse assim. Inclusive, se ele permitir, me dê o número do telefone dele e eu converso com ele por telefone. E assim procedeu. Ainda em Fortaleza, do hotel onde eu me hospedei, à noitinha, eu liguei para esse médico, ele foi muito solícito, nós conversamos por telefone. Ele ouviu os meus argumentos e tal, porque eu pensei assim, porque aqueles outros remédios tradicionais não estavam dando todo resultado, e tinha essa substância que estava já em andamento, até para adultos, já tínhamos experiências com algumas crianças. Ele entendeu, e ele, tá bom, podemos experimentar sim. Só o médico é quem tem a prerrogativa de prescrever medicações, ninguém mais. Então,
Ele entendeu, falou, podemos tentar sim. E aí também, passadas algumas semanas, a mãe liga e o doutor fala assim, não está dando certo. Não, meu filho está agitando mais ainda e está mais assim, ela usou a palavra abobado, está mais prostrado, está abobado. E aí falei, volte ao seu médico, vai explicar para ele. Então, para esse menino, talvez a risperidona não seja, por exemplo, a substância. O que eu estou tratando nesse segundo ponto dessa minha apresentação? Cada corpo tem um biotipo diferente do outro. Por que existem, por exemplo, vários tipos de antidepressivos? Porque cada corpo reage a uma determinada substância diferente do outro. Então, enquanto, por exemplo, a fluoxetina pode fazer muito bem a esta senhora aqui depressiva, a outra vai reagir, por exemplo, com um remédio antiguíssimo, que é a imipramina, o tofranil. O outro vai reagir com uma outra substância. O outro vai reagir talvez até com um ansiolítico, por exemplo, o clonazepam, Rivotril, etc, etc. Não é? Então, quando um médico prescreve para o seu filho, para a sua filha, para o seu paciente, para o seu aluno, uma determinada substância, um determinado remédio, ele, na verdade, naquele momento, ele tem uma função muito mais como engenheiro do que médico. Uma metáfora. O que eu quero dizer com isso? O médico que estudou isto e domina esta área do conhecimento, das funções, ações e reações de uma substância, seja ela sintética ou natural, no corpo, e no nosso caso, no sistema nervoso central, ele tem as classes de substâncias várias para combater tal e tal sintoma. No entanto, ele nunca, até o médico dos médicos, o maior médico dos médicos, ele nunca saberá, ao prescrever, qual vai ser claramente a reação daquele paciente. Por isso que a maioria dos médicos, aqueles bem informados, conscienciosos, profissionais de qualidade, que estudam, que participam de congressos, que procuram se pós-graduar, etc., ele sabe claramente que ele tem que começar, inclusive, se para aquele menino de tal idade, tal peso, a substância, a quantidade indicada de um determinado tipo de fármaco é de 20 miligramas, estou usando o exemplo, 20 miligramas, na verdade, indica-se, quando não se trata de algo bem agudo, bem crônico, portanto, um comportamento completamente fora de controle, a indicação sempre é começar com uma dosagem mais baixa e 3, 4, 5 dias depois aumentar mais um pouquinho, 3, 4, 5 dias depois aumentar mais um pouquinho, até se chegar na dosagem prevista. Muitos médicos aqui no Brasil fazem isso muito bem, que ele faz até uma tabelinha para a mamãe. Mamãe, eu estou prescrevendo isso aqui, a senhora vai começar com tanto, tá bom? Aí depois a senhora aumenta para tanto, depois aumenta para tanto. E aí nós vamos ter um outro problema no Brasil, cuja terminologia técnica é compliance. O que é compliance? A mamãe seguir claramente as orientações do médico ou da médica. Mãe, de manhã quando acordar, dê tanto. E à noite, quando for dormir, dê tanto. E aí nós vamos encontrar todos os tipos de mamães no Brasil, né? Algumas que então são mais até desencabeçadas do que o próprio filho, algumas mais angustiadas, outras com muitos problemas, outras muito mais severas, outras menos severas, como qualquer outra sociedade no mundo, ser humano, só que aqui as coisas são um pouco mais ainda confusas pela nossa cultura, pela nossa forma de viver e ver o mundo. É cultural isso. E às vezes um dia a mamãe, o menino acorda muito bem e vai dizer, olha, hoje eu não vou dar remédio para ele não, que ele está muito bem. Aí no outro dia ele está todo desarranjado, ela dá um pouquinho, o menino dá uma melhoradinha, vou dar mais um pouquinho. Vocês não têm noção do estrago que vocês pais podem fazer com seus filhos, medicando filhos desordenadamente.
Por quê? Porque mesmo que o seu filho acorde hoje muito bem, mas o médico prescreveu de 12 em 12 horas, dê esse tal remédio, mesmo que ele acorde bem, naquela hora, dê aquela dosagem para o seu filho. Se ele está bem, você está mal. E por que isto? Porque imagine vocês, num determinado momento, o remédio está fazendo ação no sistema nervoso central. No outro, não. Olha, agora eu esqueci. Eu passei 3 horinhas, agora vou dar para ele. Aí um dia, em vez de dar de 12 em 12 horas, um dia o menino dormiu até 10h30 da manhã, então dá para ele o remédio 11 horas, mas 8 horas já está dando o próximo, antes de completar 12 horas. Isso desarranja mais ainda o cérebro. Então, a mamãe precisa consultar o seu médico e ter confiança nele, no sentido de perceber, doutor, mas o dia que ele está bem, eu posso dar? Porque existem sim. A periciazina, por exemplo, existe sim, o tal do neuleptil. Tem alguns remédios que você pode dar de acordo com o estado emocional, o estado de comportamento do seu filho. Não vai fazer mal, porque são substâncias mais leves. E são substâncias que podem estar no cérebro ou podem agora não estar, a gente chama de tópicos. Então hoje está mais agitado, então dê sim 20 gotinhas de neuleptil, da periciazina, não é? Agora, tem determinados tipos de psicofármacos que, independentemente do estado do seu filho, aquela é uma terapêutica, para manter o cérebro sempre numa certa estabilidade. Entendem-me? Inclusive, existem casos, não são assim todos, mas existem alguns casos, absurdamente para um leigo, curiosos. Como, por exemplo, mamãe liga para o médico e diz, ô doutor, esse remédio que está dando aqui, depois que eu comecei a dar aqui esse remédio, o meu filho ficou mais agitado. Então eu estou tirando, porque está agitando meu filho mais ainda. E às vezes o médico vai dizer para a mãe, não mãe, aumente um pouquinho. Aí a mamãe desliga o telefone e fala assim, esse médico está doido. Eu estou dizendo que eu comecei a dar o remédio para ele, o meu filho começou a ficar mais agitado do que estava antes. Aí o doutor mandou aumentar. O médico pode estar correto. Em que? Nós sabemos que algumas substâncias psicotrópicas, numa subdose, por exemplo, ele pode sim fazer um efeito paradoxal. Então, aquele médico consciencioso, sabedor do que está fazendo, o que ele vai propor? Aumentar, porque alguns desses remédios, quando na dose desejada, aí ele vai fazer aquele efeito desejado. No rigor dos rigores, o que eu estou pretendendo com essas explicações? Confie no seu médico, fale com ele. Olha, doutor, o senhor mandou, estou dando aqui, mas olha, ele tem piorado um pouquinho. O que eu devo fazer? Siga as orientações médicas. Não faça por sua conta, mãe. A senhora pode estar com a maior das boas intenções. Ah, doutor, mas eu não dou remédio para o meu filho de maneira nenhuma. Caramba, a senhora não é médica. Ah, mas não vou intoxicar meu filho, não. A senhora não entende de remédios, dona. Não vou dar, isso é uma posição da senhora. A senhora tem que fazer, não é a posição da senhora, a senhora tem que fazer o que o seu filho precisa. Não é o que a senhora quer, senão o que o seu filho precisa. Se a senhora tem conhecimento da medicina, é médica, ou o pai é médico, etc., tá bom, façam as tentativas porque estudaram isto. Mas não deem opiniões. Vocês sabem muito bem que o Brasil, a gente tem essa cultura, a gente é danado para dar opinião sobre assuntos sobre o que a gente não tem o menor conhecimento, a gente quer opinar. Vocês não estão vendo aí? Nós temos um indivíduo aí que nem auxiliar de enfermeiro é e faz campanha de cloroquina. O indivíduo nem auxiliar de enfermeiro é. Mas está dando opinião e fixou-se lá na cloroquina. Isso não faz bem para as pessoas. Perdoem-me. Mas não faz bem para as pessoas. E a gente querer dar opinião sobre um mundo de coisas que a gente não entende, isso não é bom. Então, nós temos, cada corpo vai reagir diferentemente do outro, porque cada um tem o seu biotipo. Então, enquanto um pode, por exemplo, reagir muito bem a uma substância X,
Talvez o outro vai reagir bem, não com aquela substância X não vai fazer bem para ele, às vezes sintomas semelhantes, mas uma outra substância. Deixe o médico cuidar disto. Doutor, mas está desarranjado, fale com ele, busque uma nova consulta, explique para ele. Eu creio que a gente tem que ser um pouquinho mais disciplinado nessas coisas. Cada um tem a sua função, cada um mexe com isto. Então, meu intuito de falar sobre esse tema é simplesmente um intuito orientador, porque cada profissional tem a sua especificidade, a sua formação, e é ele, para aquele tipo de tema, é quem deve orientar a conduta. Este é um ponto central. E aí, neste mundo, nesses 40 anos de profissão, como eu disse, eu venho conhecendo um mundo de coisas, venho experimentando, experienciando, tendo experiências de um mundo de coisas. E nós já tivemos de tudo. E aí, quando sai nas redes sociais, quando saem determinadas, meu Deus, loucuras, são coisas extraordinárias, esses pais, às vezes, desesperados, principalmente aqueles que não têm acesso, melhor ao serviço de saúde, são os menos privilegiados, e desafortunadamente a maioria da população brasileira, que está piorando, o aumento de pessoas desempregadas, o aumento da pobreza, da miséria, aumenta assustadoramente no nosso país, e nós vamos pagar muito caro por essa displicência com o ser humano. Os nossos filhos, os nossos netos vão pagar muito caro. Mas é assim, surge uma onda. Você sabe que há uns 3, 4 anos atrás, surgiu aí pelas redes que a erva de São João ajuda e melhora autistas. Então, dá-lhe os pais desesperados por esse país ir aí para as montanhas, para os campos, colher erva de São João e dar erva de São João para o seu filho. Mito. Foi um mito. O que é mito do grego? Aquele que não existe. Aquele que não tem. É mito. O que não existe. Então, felizmente essa onda foi relativamente rápida, mas nós já tivemos na década, final da década de 80, início da década de 90, tivemos a onda também, por exemplo, da fenfluamina. O norte-americano veio ao Brasil, fez aí 3 conferências, uma no Rio, uma em São Paulo, uma em Porto Alegre, e ele falava da fenfluamina. O que é fenfluamina? Moderador de apetite. E ele defendia, pessoa que eu quero acreditar que é de boa vontade, mas sabe essas coisas meia no ímpeto, sem controle de pesquisas, experimentos. Então ele veio propor, e aí dá-lhe fenfluamina para meninos com autismo. E percebemos, não era assim. Já tivemos na década de 90, inclusive aqui no Brasil mesmo, o uso do ACTH. Não, dá-lhe ACTH para meninos com autismo. 2, 3, 4, 5 anos depois, não se tinha os resultados que se achava que deveria ter. E para terminar, se não vou me alongar, esse é um tema muito longo, de um curso inteiro, vamos falar do canabidiol. Num podcast eu já falei, mas vamos voltar a ele. Nós estamos agora, então, nesses últimos 3, 4 anos para cá, em alguns lugares um pouquinho mais, nos Estados Unidos, já um pouco mais tempo, agora na luta do uso do canabidiol. E o que a gente sabe até agora? Que o canabidiol, para aqueles casos de epilepsia de difícil controle, portanto, já se experimentou tantos anticonvulsivantes ou anticonvulsivos e até um conjunto deles, e mesmo assim não se obtém o resultado, aí não tem uma cirurgia que pudesse melhorar isto, etc. Então, continuam fazendo experimentos e tem alguns resultados bastante interessantes. Bastante interessantes. Eu conheci até uma das grandes batalhadoras, tem um filho com autismo, filho ou filha, já esteve comigo em Brasília, uma mãe lutadora, batalhadora. Foi ela quem conseguiu pela primeira vez a liberação judicial
de importar o canabidiol para usar na sua filha. E o que a gente tem visto, então, no mundo, não só no Brasil? O canabidiol tem, sim, tido resultados bastante interessantes neste mundo neurológico mais epileptogênico, dos diversos tipos, né, de convulsões, etc. Mas sabem vocês, alguns também não estão reagindo. Portanto, não existe aí um milagre. O que existe é, para determinados casos, temos observado reações interessantes. E eu não conheço a origem, porque foi tudo muito rápido, como é que esse assunto canabidiol entrou no mundo do autismo. E entrou mesmo no mundo do autismo. Já conheço uma quantidade significativa, não é muito grande, de pais de pessoas com autismo fazendo uso de canabidiol. E eis que nós vamos encontrar, sim, neste grupo que está fazendo uso, alguns casos, principalmente os mais severos. A gente tem observado algumas reações interessantes. Alguns casos. E eu me preocupo muito com essa onda aí, vai na onda, vai nessa esperança, paga-se horrores por essa medicação. Alguns pais se endividam para usar isto, sendo que nós não temos ainda clareza do porquê não funciona com alguns outros. Inclusive, vou falar de uma impressão. Não posso fazer afirmativa porque não pesquisei. Mas impressão dos meninos e meninas, quem já estiveram comigo para uma consulta e que usam canabidiol, eu tenho impressão, até agora, tenho percebido que a maior parte de quem está fazendo uso não está se beneficiando com o canabidiol. Portanto, mesmo o uso do canabidiol, por favor, consulte o seu médico. É ele quem tem a prerrogativa de te orientar se deve ou não deve. Porque nós não sabemos nem ainda, talvez, efeitos colaterais do uso do canabidiol. Nós não sabemos. Há indicativos que não trazem prejuízos, mas, meu Deus, a gente não pode trabalhar com indicativos, a gente tem que trabalhar com a ciência. A gente tem que trabalhar com o que foi experimentado em várias sociedades, em vários lugares, por vários tempos, controle de variáveis, etc. Quer dizer, tecnicamente, a gente tem que acreditar nos cientistas, na ciência. Claro que eu posso entender a angústia de uma mãe, a angústia de um pai que às vezes no desespero se pedir que dê folha de abacate, então vamos dar folha de abacate, cuidem um pouquinho, não façam uso de substâncias sem o consentimento, sem a orientação do seu médico de confiança. Pensem nisso. Eu posso sim entender. Eu posso entender o desespero, eu posso entender as angústias, as noites sem dormir, né, o azedume no estômago. Eu posso, principalmente dos meninos mais graves. Posso sim. Eu posso porque, como eu disse para vocês, eu já cuidei, criei uma instituição de residência protegida e convivi com pessoas, e também na Alemanha, eu convivi com pessoas 24 horas por dia, Natal, Ano Novo, Carnaval, Semana Santa, dentro de uma instituição, meia-noite, 1h da madrugada. Não sei de tudo, estou procurando saber um mundo de coisas ainda. Não é? A gente também, por mais que eu diga, nossa, eu tenho 45 anos de experiência, mas vocês não têm noção de vez em quando o sentimento de impotência que eu carrego comigo, quando eu me deparo com casos mais complicados e percebo dificuldades em conseguir construir um projeto de modificação de comportamento para amenizar a vida das pessoas. Felizmente, o que eu posso dizer para vocês, inclusive os meus alunos, quem faz os cursos comigo, eu mostro em vídeo, real, depoimento de pais, etc., o que a gente pode conseguir, mas nós não curamos ninguém, nós não salvamos ninguém, e remédio também não cura ninguém, não salva ninguém, mas o psicofármaco, quando
usados com esses cuidados todos nesta minha apresentação, a gente pode sim também, vamos dizer assim, ter um resultado interessante, amenizador, ajuda a amenizar as angústias, não só da própria pessoa com autismo, mas também daqueles que cuidam deles. E sim, com a sua margem de erro. Tem alguns deles que podem provocar um desarranjo maior. É quando o médico vai ter que retirar e tentar uma nova substância. Por isso que eu sempre assim uso essa metáfora que o médico nessa situação ele é muito mais engenheiro, experimenta aqui, tenta, acopla ali, ajusta aqui e em muitos casos vão dar certo, em muitos, infelizmente, nem mesmo os medicamentos ajudam em assim ostensivamente a pessoas com autismo. A maioria, quando tem um resultado interessante, ajuda a amenizar. E reforço por último, respeite, ouça o seu médico. E o único profissional neste mundo, quem tem a prerrogativa de prescrição de psicofármacos e o uso dele, é o seu médico, é o médico de sua confiança. Não é titia, vovô, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, que pode, às vezes, até indicar, porque terapeuta ocupacional, fonofísio, eu mesmo, não é? Como psicólogo, com todas as experiências, o que eu sempre faço é, a depender, eu pergunto à mãe, posso entrar em contato com o seu médico? Discuto com eles, tem médicos que estão à disposição, vamos discutir sim. Entende? Mas, prescrição, só o médico. Espero, sinceramente, que eu tenha ajudado um pouquinho as pessoas que me ouviram nesse vídeo, um pouco mais de compreensão sobre medicações, psicofármacos e autismo e vice-versa.